Agora, aqui é que está o principal, né? E, digamos, a novidade que eu gostaria de expor para vocês no programa de hoje, que é o seguinte, que se você tiver um profundíssimo ato de arrependimento, um ato de arrependimento intenso, não é? Forte, esse ato de arrependimento, ele não somente vai redimir a sua culpa, coisa que acontece em toda confissão válida, mas ele pode também redimir a pena temporal. Isso quer dizer que, não é? Seria o mesmo efeito de uma indulgência plenária, ou seja, você foi abolida a pena temporal. Se você morresse naquele momento, você iria direto para o céu, não é? Ou seja, um arrependimento, uma contrição perfeita é capaz disso. E não somente, você pode crescer na graça santificante. Então vejam como é importante o ato de contrição na confissão. Quão é importante esse arrependimento. Por quê? Porque se você tiver um ato de arrependimento verdadeiro na sua confissão, você pode terminar até melhor do que aquilo que você estava antes. Não é? Você estava num grau de santidade, pecou e se arrependeu tão profundamente que, ao receber a absolvição, você vai para um grau de santidade superior àquele que você estava antes. Você cresce. Ou seja, aquele pecado que você cometeu serviu de trampolim para você ser uma pessoa melhor. Mas isso acontece se houver a contrição, né? Então, vejam que Santo Tomás, na Suma Teológica, na terceira parte, questão 89, artigo 2º, está aí a citação para vocês lerem o texto do próprio Santo Tomás. Essa tradução que está aí, ela é tirada do site da editora Permanência, que está fazendo um grande serviço extraordinário de colocar no ar, aos poucos, não é? Uma tradução da Suma Teológica, né? Um trabalho realmente meritório da editora Permanência. Então vejam só, diz aí, pode dar-se, porém, às vezes, diz Santo Tomás, que a intensidade do movimento da penitência seja proporcionada a uma graça maior que aquela donde o pecador decaiu pelo seu pecado. Então veja só, o movimento de arrependimento do pecador é tão intenso que acontece uma graça maior do que aquela que você tinha antes. Então você tinha uma situação na sua santidade, a graça santificante na sua vida estava num estágio. Quando você se arrepende, você pode voltar para um estágio superior, mais elevado. Mas, outras vezes, diz Santo Tomás, pode ser proporcional a uma graça igual. Então, você estava numa situação, pecou e volta para a mesma situação. Mas Santo Tomás não para por aí. Ele diz também que, enfim, outras vezes há uma menor. Isso quer dizer o seguinte, que você estava num caminho de santidade, pecou exatamente porque você se arrependeu pouco. Quando se confessou, quando você volta num grau de santidade inferior. Então, estão vendo a importância do arrependimento? Então, não é assim que você confessa e, assim, ex opere operato, pronto, a graça do sacramento tem intensidade igual. Não, é aquilo que nós dizíamos no início do programa. O sol é o mesmo, o sacramento é o mesmo, o Cristo que perdoa é o mesmo, o sacrifício da cruz é o mesmo, o sangue derramado na cruz é o mesmo. Porém, uma coisa é um santo arrependido, outra coisa é uma pessoa que tem um arrependimento laxo, remisso, tíbio, morno, que está acostumado, né? Gente que se confessa rotineiramente. Aquela confissãozinha, né? Que eu quero me livrar do pecado.
O que acontece? Por causa desse tipo de confissão rotineira, remissa, laxa, tíbia, a pessoa vai decaindo na santidade, cada vez pior, cada vez pior. Por quê? Porque a graça santificante não é a mesma. Então vejam que para se confessar bem, o arrependimento é fundamental.